A volta de José Dirceu fortalece o presidente Lula na sua avaliação? Leandro, é evidente que a volta de José Dirceu ao debate público não fortalece Lula, muito pelo contrário. Quando mais de 80% dos presos votam em Lula para presidente, isso o enfraquece. Quando os terroristas do Hamas celebram a eleição do Lula, isso o enfraquece. Quando o ditador assassino da Venezuela escancara a sua amizade com Lula, isso o enfraquece. E da mesma forma, seguindo essa mesma lógica, quando um criminoso reincidente, condenado a mais de 30 anos de prisão, demonstra aí enorme ascendência sobre lideranças do governo e do PT, é óbvio que isso enfraquece Lula perante a opinião pública esclarecida. Na verdade, esse protagonismo do Zé Dirceu reforça a narrativa de uma cleptocracia, um governo de ladrões, para usar aqui a expressão do ministro Gilmar Mendes ao se referir à governança do Partido dos Trabalhadores durante os últimos governos petistas. E para que não haja dúvidas aqui, tá? Em abril de 2022 e fevereiro de 2023, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, terceira instância do Poder Judiciário, determinou contra Zé Dirceu penas que superam 3 décadas de prisão. Então, os crimes pelos quais o ex-presidente do PT foi condenado são corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Só que, como a nossa legislação penal é generosa, até mesmo com nossos piores delinquentes, o Zé Dirceu não está atrás das grades. Ele cumpre a sua pena em prisão domiciliar, sem monitoramento, com amplo direito de ir e vir. O Zé Dirceu é praticamente um homem livre e agora, nas suas próprias palavras, decidiu participar do debate público. E aqui eu proponho uma reflexão, ou uma autocrítica como profissional da imprensa. Eu sou um militante pela liberdade de expressão e, como disse o Zé, eu jamais defenderei a priori o silenciamento de uma voz. Mas será que é saudável para a democracia que a mídia dê tanto palco e tanto holofote por um criminoso contumaz condenado por crimes contra a administração pública? Bom, vamos lembrar que antes de ser sentenciado nos processos referentes ao Petrolão, o Dirceu foi condenado a mais de 10 anos de prisão pelo STF no escândalo do Mensalão. E ele só se livrou da prisão e da justiça em razão daquele controverso indulto de Natal promulgado pela senhora Dilma Rousseff em 2014. Aquele perdão muito amigo que extinguiu a sua pena e de vários outros corruptos como ele. Em ambos esses casos, Mensalão e Petrolão, o Zé Dirceu atuou para subverter, para corromper, para destruir a democracia, comprando voto de parlamentar e viabilizando financiamento ilegal de campanha. Portanto, Dirceu é um grande inimigo do Estado de Direito. É um homem disposto a subornar o Congresso e interferir em eleições. E isso não é uma opinião, pessoal. É um fato consumado e atestado pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, pela Justiça Federal e até, vejam só, pelo STF. Então, como um homem desses pode ser tratado como uma voz legítima no debate público? E o pior é que, enquanto um criminoso condenado fala o que quer e onde quer, existem brasileiros que sequer foram denunciados, que não respondem aí a processo, que não sofreram nenhuma condenação, mas que foram totalmente censurados. Não podem dar entrevista, não podem falar com determinadas pessoas, até familiares, não podem ter conta em rede social. São cidadãos calados ilegalmente por sanções de mordaça inconstitucionais proferidas pela nossa mais alta magistratura. É um verdadeiro absurdo. Então, infelizmente, nós estamos nos tornando o país que dá voz a criminosos enquanto cala a boca de inocentes. Zé, 1 minuto. Veja, a levar em conta esse critério que o Caio desenvolve, Mandela, por exemplo, foi condenado pela justiça, não poderia ser ouvido pela imprensa. Pepe Mujica, no Uruguai, não poderia ser ouvido pela imprensa. Talvez até Mahatma Gandhi não poderia ser ouvido, porque foram processados, foram presos, foram condenados. Ou seja, uma pessoa, ao ser condenada, ela não perde a possibilidade de debater. Isso é democracia. Claro, o que, evidentemente, nós temos que analisar em casos concretos. Se eu estivesse falando alguma coisa, uma fake news, ou incitando um golpe de Estado, diferente. Mas uma pessoa, por ter cumprido pena, não pode falar. Isso eu acho que nem nas ditaduras eu posso entender como aceitável, não é? Ou seja, a história nos mostra que condenados podem falar, independentemente da condenação e das razões que os colocaram atrás das grades. Caio, 1 minuto. Bom, vamos lá. Os exemplos citados aqui pelo José Eduardo, Gandhi, Mandela, grandes lutadores pelos direitos,
pelos direitos humanos, eles não foram condenados por crimes contra a administração pública, contra o erário público e certamente não foram entrevistados ou não participavam do debate público enquanto cumpriam pena de mais de 30 anos por corrupção ativa e passiva, por lavagem de dinheiro, né? E por associação criminosa. Vamos ver qual que é a ficha penal desses grandes líderes e contrapô-la aí com a biografia penal do senhor José Dirceu. O debate, a comparação é absolutamente indevida e eu fui muito claro quando eu disse que eu defendo sim o direito à liberdade de expressão, eu só faço uma crítica ao protagonismo que esse nome tem, infelizmente.